Eu acho que o Abel ele se perde quando ele tenta minimizar o gesto dele para justificar a expulsão do Pulgar. Ele fez o gesto, merecia ter sido expulso, ponto. Acabou. Não precisa justificar, não precisa falar que foi sacanagem com ele, que estão caçando. Ele fez o gesto e acabou, foi expulso justamente. Um gesto absurdo, acabou. Isso significa que o VAR é ruim ou bom? Naquele caso, achou o gesto dele. No caso do Pulgar, para mim, o Pulgar tinha que ser expulso, porque ele realmente fez um soco, não acertou com a mão fechada, acertou com a mão aberta, mas um movimento completamente antinatural, não gosto de usar, mas um movimento que não faz parte do jogo ali. Não é que ele estava disputando a bola no ar, bateu no cotovelo sem querer. Não, ele faz o movimento com o braço para acertar o Richard Rios. E a internet, né, a rede social, ela é tão maluca que quando você coloca isso, aí vem o torcedor de um time e fala, mas você não falou do não sei o que do Veiga. Aí o outro São Paulino, mas o Richard Rios fez isso no jogo contra o São Paulo. Então a gente tem tantos problemas de arbitragem que quando você aponta um, é como se você fosse. Como se um erro justificasse o outro. E na minha visão não funciona assim. Errou o VAR de não ter interferido no caso do Veiga, agora errou no caso do Pulgar. E não é porque errou lá que pode errar aqui. Para mim, os dois casos estão errados e o Abel, no caso, se perde ao tentar justificar uma coisa com a outra. Não dá para misturar. Assim, o Abel ele tem vários erros, vários problemas, mas ele aponta algumas falhas que a gente tem no Brasil que a gente tem que concordar. O VAR, a tecnologia do VAR, a CBF todos os meses, todos os anos gosta de falar que tem receita bilionária, que o balanço sobra dinheiro, que é a entidade mais lucrativa de sei lá o quê, que a Copa do Brasil é milionária, e tem um VAR que é comprovadamente atrasado em relação à tecnologia que a gente já tem. Porque se fosse a última tecnologia, o último jeito de você analisar impedimento, beleza, é o que a gente tem. Como antigamente era o bandeirinha ali que tinha erros e acertos, era o olho do cara e acertava e errava. Agora a gente sabe que já tem uma tecnologia melhor, a CBF tem dinheiro para melhorar e não melhora. Então eu acho que essa crítica ela é válida, assim como também é válida a crítica de profissionalização da arbitragem, de investimento na arbitragem. A diferença de investimento nos árbitros e nos times é gigantesca, e os árbitros são tão importantes quanto os jogadores nessa questão, porque eles ali estão para mediar o confronto. Então o Abel ele erra ao tentar se colocar no mesmo patamar aí dessa questão do VAR, mas no ponto da crítica não tem para mim como discordar. A impressão que a gente tem do Palmeiras, né, de o Palmeiras ter jogado com reserva, é porque o Palmeiras jogou sem o Estevão, sem o Felipe Anderson, que são aí os dois jogadores principais, mas como disse o Mauro, até por conta do revezamento, do estilo de jogo que o Abel tem colocado, é difícil a gente cravar, né? Quem é titular, quem não é. Se a gente usar como referência o último jogo contra o Flamengo, o Palmeiras jogou sem o Felipe Anderson, sem o Mike, sem o Caio Paulista, sem o Rony. Mas é isso, o Giai jogou na Copa do Brasil na ida, então é um time misto. Então, e com esse time misto, com esse time mexido, eu acho que dá para o palmeirense comemorar o empate fora de casa, esquecendo a tabela do Brasileirão, porque agora tem 5 pontos de diferença para o Botafogo. Poderia ter aproveitado, eventualmente, o tropeço do Botafogo para conseguir chegar mais perto. Não aproveitou. Mas o desempenho contra o Flamengo, para mim, foi bom. O Everton foi o melhor em campo no primeiro tempo e o Rossi foi muito bem também no segundo tempo. Foi um bom jogo do Palmeiras. Eu acho que a grande diferença do que o Palmeiras fez ontem, do que o Palmeiras fez no outro jogo no Maracanã, na ida da Copa do Brasil, primeiro, a formação tática. O Palmeiras melhorou depois que colocou os 3 zagueiros. A gente vai lembrar, contra o Flamengo na ida, não tinha sido essa mesma formação. E também o ambiente. Quando o Palmeiras pega o Flamengo na ida, o Palmeiras vinha daquela sequência de jogos muito ruins contra o Fluminense, contra o Vitória, no momento que o Palmeiras claramente estava abaixo da sua confiança, estava no momento técnico e tático abaixo do que a gente estava acostumado a ver, e dali para frente começou a melhorar. Uma prova foi o bom jogo que fez contra o Flamengo no Allianz Parque, apesar da eliminação, a sensação do torcedor, e o aplauso e tudo, de que o time estava reagindo, e agora um jogo que comprova que o Palmeiras está sim em ascensão, porque jogou contra o Flamengo muito bem, enfrentando o Flamengo, no segundo tempo finalizando até mais do que o Flamengo. Então eu acho que é muito isso, assim, o momento do time muda, então o Palmeiras entra no jogo contra o Botafogo agora na quarta-feira muito mais confiante do que entrou na quarta-feira passada, na quarta-feira
antepassei lá, retrasada, contra o Flamengo na ida da Copa do Brasil, quando estava muito mais tremendo, digamos assim, não estava tão confiante quanto está agora. Quarta-feira antepassada é uma grande contribuição ao nosso vocabulário. Antepassada. Vou adotar. Quarta-feira antepassada. Me faltou a palavra na hora, Juca, me faltou. Aí depois eu percebi. Maravilha, maravilha. Gostei Arnaldo, muito. olhando o jogo Flamengo e Palmeiras ontem, 1-1, e olhando, como diz nosso companheiro, o Paulo Massini, o pra frentemente, porque os dois times têm Libertadores no meio da semana. E o pra frentemente tem muitas coisas, né? Quando o Abel fala ontem, ele tá olhando pra frentemente também, com relação à arbitragem. Pra frentemente é o Dorico Paraguaçu. O Dorico Paraguaçu. Exatamente. O Dorico Paraguaçu. Bem amado. Para frentemente, Arnaldo, com relação ao Flamengo e ao Palmeiras. Palmeiras enfrenta o Botafogo, o Flamengo enfrenta o Bolívar. O que fica desse jogo? Mais arbitragem e tudo mais. Manda bala. Bom, para frentemente, eu acho que o Palmeiras consegue evitar, não perdendo para o Flamengo, uma eliminação precoce no Brasileiro, com uma distância muito difícil de descontar em relação ao rival. Poderia ser uma semana de eliminação na Copa do Brasil e de virtual eliminação no Brasileiro, só restando a Libertadores com o Botafogo. Além disso, tem os sinais de reação, sim. 3 zagueiros é vida, né, Danilo? Depois que o Abel voltou a 3 zagueiros, o time melhorou, sem dúvida alguma. E dá um alento para esse confronto. O mês de agosto, o cachorro louco do Trajano para o Palmeiras, de fato, era muito complexo, por conta dos sorteios e dos rivais nas Copas. Flamengo na Copa do Brasil e Botafogo na Libertadores. O Botafogo também teve uma estratégia semelhante ao Palmeiras no jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, preservando alguns jogadores essenciais. Não o time inteiro, mas alguns jogadores. Perdeu. Poderia ter sido até goleado, chegou a reagir, quase empatou no final, mas perdeu e também vai jogar muito das suas chances na Libertadores, já que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia. Então esse confronto com o Botafogo promete demais. E o Palmeiras, além da rivalidade incrementada entre esses dois times, então eu acho que para os dois que saíram da Copa do Brasil e estão ali na briga pela liderança do Brasileiro, essa semana, as duas quartas-feiras do Danilo, prometem demais. Para o Flamengo, que está na frente tripla, eu concordo com o Mauro. É curioso, né? O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, mas eu vinha falando, é um elenco meio curto, curiosamente. E agora, para jogar 3 frentes para ganhar com essas 2 lesões, o cobertor fica um pouco curto mesmo. E o Flamengo tem uma eliminatória na Libertadores que difere de todas essas que a gente fala, porque o jogo da volta é na altitude de La Paz. Sendo na altitude de La Paz, implica que no primeiro jogo o Flamengo tem que ganhar bem. É complicado você entrar no mata-mata, numa primeira partida, tendo que ganhar bem, né? Abrir vantagem. E aí não é uma vantagem de um gol só, porque na altitude a vantagem de um gol só costuma ser pouca, né? Uma vantagem mínima diante das dificuldades do jogo da volta. Fora a viagem, fora a adaptação, fora... Então, o Flamengo tem que, nesta primeira partida, fazer um jogo bom demais e ganhar por uma margem minimamente confortável. Senão, ele pode ser eliminado precocemente da Libertadores por conta dessa situação peculiar de La Paz, que é muito complexa, né? E aí, por isso que a briga fica aberta, embolada. O Fortaleza, que avançou nessas últimas semanas no Brasileiro, fazendo uma campanha espetacular de recuperação, não tinha Copa do Brasil nessas 2 semanas passadas. Nas quartas, como é que é, Danilo? Nas quartas antepassadas, ele não tinha Copa do Brasil e pôde se dedicar ao Brasileiro. Agora ele tem a Sul-Americana também contra o Rosário Central, título que ele viu escapar entre os dedos na semana passada, né? Então, o calendário do Fortaleza agora se iguala ao de Flamengo e Palmeiras nessas próximas 2 semanas. E aí é como o Trajano falou. No final do mês louco de agosto, a gente vai ver quem está em qual lugar
se tem gente ainda sobrando nas 3, são poucos, agora são 5 times em 3 competições, mas tem muito jogo, vai tendo baixa por lesão em todos os times. E depois, nas comparações das entrevistas dos técnicos, das reclamações de Abel, Tite, etc. e tal, curiosamente, o Abel, com linha do VAR, ele já foi um defensor absurdo da linha do VAR lá atrás. Agora, 5 anos depois, ele concluiu que é o VAR da Santa Efigênia, como diz o Tironi, né? Sempre foi assim, Abel, a linha do VAR no Brasil, nunca foi conclusiva, né? Agora, não é sempre que quando não ganha um jogo ou quando perde um jogo, que é por conta da arbitragem. Eu só peguei uma declaração aqui do Vojvoda, quando meus companheiros falaram aqui sobre como ele difere um pouco dos outros nas questões das entrevistas pós-jogo e durante o jogo. É claro que ele não tem a exposição e a pressão do Tite, a pressão e a exposição do Abel, ou do Ramon Dias, ou do Zubeldia, mas eu peguei uma declaração depois de Cuiabá 5, Fortaleza 0, nesse Brasileiro. Não sei se vocês lembram desse jogo. Foi no dia 17 de junho, né? O Cuiabá, que não ganha de ninguém, tá na zona de rebaixamento, meteu 5 no Fortaleza do Vojvoda no momento mais delicado da competição ou da temporada para o Fortaleza. E o Vojvoda teve um jogador expulso do Fortaleza no primeiro tempo, ele nem citou a arbitragem, e ele falou que simplesmente não existe muita análise tática ou de arbitragem, não estávamos com foco, como se deve estar para jogar uma partida de futebol profissional. Quando se entra em campo sem foco, se recebe o castigo que recebemos. A culpa é nossa. Então é um pouco isso. A culpa é nossa. Eu acho que poderia ser um exercício para vários técnicos mais badalados do futebol brasileiro quando alguma coisa não dá certo. E como disse o Danilo, comparar gesto obsceno com linha de impedimento é um pouco demais para gente que vive isso todos os dias.